Alô, boa noite a todos, sejam bem-vindos os nossos irmãos que estão vindo aqui pela primeira vez na Casa de Oração. Nós esperamos que gostem de instalados e continuem conosco. Então, nós vamos fazer alguns avisos e depois vou passar a palavra para o nosso irmão Marco Aurélio, que é do Amor e Caridade, da USE, que vai nos brindar com a sua palestra da noite de hoje. Entre os avisos, eu queria informá-los que nós já temos um lindo ônibus que está indo na casa das crianças que fazem evangelização para trazê-las todo sábado. Então, quem tiver filhos de 4 até 14 anos, pode inscrevê-los e mandar aqui para a evangelização. Nós estamos com mais ou menos 30 crianças e nós vamos fazer uma festinha de Páscoa, né? Tanto para as crianças que estão frequentando a evangelização, quanto aquelas que vêm na sexta-feira com os pais para pegar os alimentos. Então, vai ter uma festinha na sexta-feira, dia 29, e um almoço no sábado para as crianças que fazem evangelização. Então, quem quiser colaborar, doando refrigerante ou doando chocolate, que a gente vai fazer sacolinhas para as crianças, principalmente do projeto social, para elas levarem para casa. Então, quem quiser colaborar, tá bom? Pode trazer. E nós, então, agora vamos fazer a nossa prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, no corpo do Espírito. Assim seja. Assim seja. Não tem palavra de nosso irmão. Obrigado. Obrigado, dona Neuza. Boa noite a todos. Nossa, encheu. A hora que eu estava aqui, tinha poucas pessoas. Até convidei as duas colegas para virem mais para frente, porque eu gosto de interagir com as pessoas, né? Oi? Mais perto. Mais perto. Falar mais perto. Está todo mundo me ouvindo, né? Então, boa noite, dona Neuza. Não é a dona Cleusa, é a dona Neuza. Elas sabem da brincadeira lá das reuniões do CD da USE. Culpa do Osmar, né, dona Neuza? O Osmar fica fazendo essas brincadeiras, dona Neuza, dona Cleusa, a gente nunca guarda quem é. Agora eu guardei. É a minha segunda visita ao serviço do mestre. Quem estava aqui a primeira vez? Mais ninguém. Quem está aqui pela primeira vez? Já são frequentadores da casa? Oi? Vem aqui na frente, tem 2 lugares aqui, ó. Bom, meu nome é Marco Aurélio. Eu estou na seara espírita há uns 20 e poucos anos, né, amor? Minha esposa está aqui. É médium ostensiva, ou seja, é uma daquelas pessoas que vê espíritos, que vê o plano espiritual. Nós estamos casados Hoje ela está aqui, eu sempre falo dela, da minha família, do meu filho, quando eu tenho a oportunidade de estar aqui à frente. E
que hoje ela vai estar aqui, então eu não vou poder, algumas coisas vou ter que segurar, né, amor? Nós somos aqui da Vila Industrial, crescemos aqui, né, amor? Estudamos no Estela, no Chico Xavier, ia jogar muita bola aqui na quadra, enfim. E eu nunca tinha conhecido esse lugar. Então, mais uma vez, eu enalteço a beleza desse lugar. Não só a beleza física, que é tudo muito bonito, muito arrumadinho, e a gente vê que eu vim aqui antes da reforma, a gente vê que isso é feito com muito carinho para as pessoas deste bairro, dessa região. Essa casa é de cada um de vocês, é de todos vocês. Essa é uma casa de Jesus. O Espiritismo, acho que a boa maioria aqui deve ter vindo do catolicismo. Eu vim do catolicismo. Frequentava muito aqui, na época era, como é que a gente falava? Era uma capela, São Pedro, hoje é uma paróquia, né? Frequentava muito aqui, tocava nas missas aqui também. E 30 e poucos anos, né, dona Neuza? Tem aqui, é isso? Ou mais? 70 anos. Eu nunca tinha visto essa casa. E eu fiquei muito surpreso, né? Uma surpresa gostosa, boa, de ver essa energia boa que essa casa tem. E é para esse bairro, é para as pessoas daqui. São pessoas daqui que trabalham para sustentar, para manter as portas abertas. Então, quando a gente vê a casa assim, né, quase cheia, é muito gratificante. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós cocriamos ao lado de Deus. Mas, Marco, que história é essa de cocriar ao lado de Deus? Como é que eu cocrio ao lado de Deus? Deus é a inteligência suprema? É a causa primeira ou primária? Primeira ou primária? Eu brinco com essa história porque tem uma discussão, as pessoas que vão lá procurar o pelo em ovo, né? Os estudiosos procuram pelo em ovo na doutrina, mas o que interessa é o conteúdo, não é a forma. Quando a gente está aqui na palestra, falando para um público diversificado, muitas vezes tem pessoas aqui pela primeira vez que não sabem nada do Espiritismo. Vem aqui buscar o quê? Consolo, esclarecimento. Então o papel de quem está aqui na frente não é de fazer uma palestra, desculpa, nada contra a palestra das outras pessoas, mas o principal papel nosso aqui é acolher, é abraçar quem sofre, é orientar quem busca esclarecimento, é tocar o coração das pessoas, para que as pessoas se sintam, uma vez se sentindo, melhor dizendo, acolhidas, voltem. E voltando, vão encontrar aqui, a cada dia de palestra, pessoas diferentes, falando da doutrina espírita, mas de uma maneira superficial. Não dá para aprofundar aqui. Tem tanta coisa, gente. Há mais de, 23, 25 anos, que a minha esposa diz até de vez em quando, vou começar a usar você como exemplo, né? Tá na hora de você leva um colchãozinho lá para o SEAC, né? Porque o conhecimento da doutrina espírita mudou quem eu sou. Não estou dizendo que eu sou santo, né? Longe disso, né, amor? E aí é sempre quando eu lembro dela. A minha esposa sabe se eu sou santo ou não. Sou muito imperfeito. Mas como eu mudei nesses 20 e poucos anos? Uma pessoa um pouco mais centrada, mais pacífica, né? Uma pessoa que tem uma outra visão de vida, uma pessoa família, né? Enfim, uma pessoa que compreende a vida agora sob uma ótica muito mais ampla. A vida, nós julgamos os acontecimentos da vida pelo que os nossos sentidos, pelo que esse corpo material vive, sente lá fora. E não tem nada errado, é a nossa fase. É o nosso momento de conhecimento, de moralidade. É esse, muito imperfeito. Nós acabamos de sair da animalidade. O egoísmo, o orgulho, né?
O egoísmo é fruto das experiências do espírito. Mas o egoísmo, eu falei, o orgulho é fruto das experiências do espírito. Mas o egoísmo não. É claro que ele é uma emoção, um sentimento raciocinado. Sim, mas onde ele tem origem? Na animalidade. Então ele é muito forte no nosso ser, no nosso espírito. É a nossa fase. E eu estou dizendo tudo isso para chamar a atenção para vocês que não basta vir aqui só na palestra. Vocês vão escutar bons conselhos, vocês vão ser acolhidos. Mas para que haja efetivamente a mudança na visão da vida e uma mudança de visão de vida que nos transforme, porque sou eu quem tem que mudar, é cada um de nós. Porque o reino dos céus, que a gente tanto quer, começa em cada um de nós. Só que a gente não sabe, a gente não conhece Deus plenamente, a gente não conhece a vida plenamente, a gente conhece um trechinho muito pequeno do que é a vida. Então a gente precisa parar para pensar e buscar esse conhecimento. Aqui na palestra é uma pincelada, eu não vou me aprofundar mais. Mas fica o convite, essa casa certamente tem os estudos de aprofundamento na doutrina espírita. Por exemplo, a introdução ao estudo do espiritismo, por exemplo, o estudo das obras básicas do espiritismo, por exemplo, o estudo sistematizado da doutrina espírita, outro exemplo, o estudo aprofundado da doutrina espírita. Alguém aqui já participa de reunião mediúnica? Segunda-feira nós temos aqui. O ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Alguém aqui participa de reunião mediúnica já? Uma pessoa, só uma pessoa? Para você participar da reunião mediúnica, eu estou falando, reunião mediúnica é aquele lugar em que a gente entra em contato com a espiritualidade. Sim, a gente conversa com os mortos. Então a gente está usando uma expressão errada. Lá fora as pessoas acham isso uma bizarrice, uma loucura. Quem morreu, morreu, não volta mais. Você já viu algum morto voltar? Pergunta para mim. Eu vou falar já. Todo sábado, toda quinta-feira à noite. Eu não vejo porque eu não sou médium ostensivo. Os médiuns vêm. Mas eu converso com o morto toda quinta-noite e todo sábado. E, gente, eu não sou louco. Sou, Kátia? Mais ou menos. Gente, aqui nós conversamos só de ouvido. Pois não. Às quartas-feiras nós conversamos com a ordem. Às quartas-feiras, reunião mediúnica. E por que eu citei na questão da reunião mediúnica? Porque tem um curso para que nós possamos entender, conhecer e entender o que é mediunidade. É o MEP, mediunidade prática. Para quem gosta de internet, entra lá no site da Federação Espírita, você puxa todos esses livros que eu citei, são livros que trazem não só a matéria, o conteúdo, mas trazem a metodologia de estudo. Você precisa de um caminho adequado de estudo. Gente, por que eu estou falando tanto de estudo? Porque é só o conhecimento aprofundado da doutrina que traz mudança. E mudança forma convicção. Não é mais fé. Fé, eu creio que Deus existe. É convicção. Eu sei que Deus existe. E Ele se manifesta em todos os momentos das nossas vidas. Deus é eterno, nós somos imortais. Mas desde o momento em que Deus nos criou, Ele se manifesta em todos os instantes. Ele está em nós, nós estamos nele, e a providência divina, né, ela se realiza por intermédio de cada um de nós e de todos nós. Não adianta rezar no milho e pedir para Deus resolver os seus problemas. Não é assim que funciona a lei divina. Ela funciona no se movimentar, na movimentação, na busca da solução. Deus nos criou
Simples e ignorante. Está lá no livro dos Espíritos. O que quer dizer simples e ignorante? Sem conhecimento. Sequer sabíamos que existíamos. Daí, falamos de elemento inteligente. E a nossa história começa lá no reino mineral. Loucura, né? Peraí, eu já fui uma pedra? Você já esteve. O elemento inteligente já estagiou numa pedra. Experimenta as experiências do reino mineral, a experiência das forças da natureza, da união, da composição, as forças magnéticas que criam os mais diversos materiais. Olha o espírito, porque quando nós formos espíritos, vamos lembrar de Jesus, o espírito puro que governa o planeta Terra, que já esteve aqui entre nós na carne. Ele presidiu a formação do planeta. Junto com uma série de outros trabalhadores de alta envergadura, ele criou esse planeta há 4,6 bilhões de anos. E ele já era um espírito puro. E eu sempre falo disso nas minhas preleções. Para ficar bem claro que nós estamos muito distantes de Cristo. Então também, eu quero amar como Jesus amou, eu quero perdoar como Jesus amou, eu quero ser bom como Jesus amou. Não dá. Não dá. Você não tem conhecimento, nem a moralidade, você não tem as experiências que ele já acumulou há bilhões de anos. Você tem que se lembrar dele. E ele disse uma frase célebre que todos aqui conhecem. O maior mandamento é o amor ao próximo. O amor ao próximo. E aí, depois de 20 minutos, eu vou entrar no tema da palestra. Mas essa pincelada inicial é para chamar a atenção de vocês para que participem dos cursos que essa casa oferece. Está muito bom vir aqui, é gostoso ouvir, receber um passe ali. A história do passe magnético é bom? Muito bom. Quando a gente precisa, quando a gente está doente. A gente precisa, e não tem nada de mal tomar passe toda semana. Mas a gente precisa entender o que é o passe, qual a finalidade. O passe não vai mudar a tua vida. Quem tem que mudar a tua vida é você. Mudar os seus comportamentos, a sua visão. Mudar. O que o passe faz? Nós temos centros de força, mais conhecidos aí popularmente como chakras. Eles se desorganizam, porque nós somos imperfeitos. Eles vivem em descompasso. O passe nada mais é do que uma transmissão de um fluido, ia falar fluido, falei fluido de novo, de um fluido animalizado, que todos nós temos, cada um de vocês tem. E vocês também podem aplicar o passe, desde que vocês tenham o sincero desejo de transmitir àquela pessoa amor. Tem que sair do teu íntimo. Nós fizemos a oração do Pai Nosso, né? Para que essa oração do Pai Nosso ela tenha força de movimentar o fluido cósmico universal e levar essa ideação, a gente lembra do Pai Nosso, a gente está idealizando a nossa fé, né? Entrando em contato com a divindade, e essa energia ela viaja pelo fluido cósmico universal, impulsionada pela nossa vontade. Então o segredo da oração não é o texto, é o sentimento, é a sinceridade que sai de dentro de você. Pode ser um Pai Nosso, mas quanto mais natural, eu não estou conversando com vocês podem conversar com Deus como eu estou conversando com vocês agora. Não precisa ser nada decorado. Não tem uma fórmula para você interagir com a divindade. Basta você se recolher na sua intimidade. Pode até ser lá fora, onde está fazendo esse barulhão aí, né? Se recolha na tua intimidade. Eleve o teu pensamento a Deus. Imagine, né? Um lugar bonito. Imagine Deus, a inteligência suprema, o cara que criou. Olha, cara entre aspas, tá?
Porque nós, seres humanos, a gente tem o hábito de desenhar, de interpretar Deus com a forma humana. A nossa, essa forma humanoide. Mas Deus é espírito. Ele está presente em todo o universo. Para que nós tenhamos essa conformação física aqui da Terra, né, a conformação humanoide é a conformação de toda a humanidade no universo. Mas essa conformação aqui detalhista aqui, né, esse modelo, né, meio estragadinho de ser humano que eu sou, né, nem bonitinho nem feinho, mais ou menos, é para a Terra, é para esse planeta, é para o ambiente que aqui existe. No Sol existem espíritos, sim, mas tem um corpo sutilizado para poder viver lá no Sol. Mas tem um corpo, né? Porque o espírito, para manipular a matéria, né, ele precisa do perispírito, que é um corpo, a gente chama de corpo espiritual, é um intermediário, né? Aqui na Terra nós temos o espírito, o perispírito e o corpo de carne. O perispírito é o elo de ligação entre o espírito e o corpo de carne. No Sol, os espíritos que vivem lá, espíritos de alta envergadura, também, mas tem um corpo mais sutil, porque lá é plasma puro, não dá para ter esse corpo bruto aqui. A gente não consegue sobreviver lá. Dando exemplos. Vocês estão vendo como tem muita profundidade no conhecimento da doutrina espírita? Eu estou viajando aqui. Para alguns parece loucura. Mas quando você estuda na profundidade, vai conhecendo, você vai criando convicção. E tudo passa a ser racional. Aí nós estávamos lá, quando crianças, ela via o plano espiritual, ela via os espíritos. A gente brincava com isso. Ou tinha medo, saía correndo, né, Kátia? Saía correndo, quando ela falava, tem um fantasma, a gente saía correndo, vazava a molecada. E a gente só despertou para essa história de mediunidade, de espírito, de espiritualidade na fase adulta, depois, por volta dos 30 anos. Gente, e que descoberta! E que descoberta! Aliás, eu acho que o que podia... Como é que é seu nome? Maurício. Eu acho que nós nos conhecemos aqui do bairro, Maurício. Seu rosto me é familiar. Gente, a vida continua. E se a vida continua, a gente precisa balizar os nossos julgamentos em qualquer situação da vida, dentro desse contexto da imortalidade, dentro do contexto de que eu sou um espírito. E aí, tudo que acontece entre o nascer no berço e o morrer no caixão, passa a ter um outro sentido. E você se fortalece. Mas para você se fortalecer, para passar a ter um novo sentido, você precisa conhecer, você precisa estudar. E aí, mais uma vez, eu reitero, aqui nas palestras, nós estamos acolhendo, dando um gostinho, para que fique o quero mais depois. O quero mais está nos cursos que essa casa desenvolve. São pessoas que, Dona Neuza, quantos anos a senhora trabalha no Espiritismo? Dona Neuza, quer assumir o microfone no meu lugar? Eu estou há 20 e poucos anos. Gente, muda. A gente fica mais forte. A gente enfrenta a vida com mais fé, com mais vontade. Os problemas continuam a acontecer. E são muitos, né, amor? São muitos. São muitos, os mais variados. A vida do ser humano, um espírito imperfeito, é cheio de altas e baixos. Faz parte do nosso aprendizado. Um dia eu venho para falar aqui sobre provas e expiações. Não é o tema da palestra hoje. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre caridade. O que é caridade? Como é que é o nome da senhora? Como? Milene, o que é caridade para você? Caridade é amor. O que é o amor? Dentro desse contexto da caridade. Dá um exemplo prático.
a gente tem que manter em ordem aí, para a gente poder amar os próximos, ajudar, acompanhar as necessidades. Como é o mesmo, gente? Marlene, né? Mirlene. Mirlene disse que caridade é o amor. Eu perguntei, me dá um exemplo prático. Amar é um sentimento íntimo que me capacite, estou tentando resumir aqui, a poder realmente amar o meu próximo, a ajudá-lo, a auxiliá-lo, né? A melhorar suas condições de vida. Falou da caridade material, né? E aí, eu trouxe para vocês, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. O título desse capítulo é Caridade, fala da caridade. O subtítulo é Fora da caridade não há salvação. Aí tem uma série de textos do Evangelho. Eu vou só apoiar aqui para poder ler para vocês. Eu selecionei neste capítulo um subtítulo chamado, está lá no Evangelho, no capítulo 15, Necessidade da caridade segundo Paulo, o apóstolo. E o que ele diz? Está lá no item 6. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda que tivesse... Eu vou parar aqui. Eu vou traduzir o que Paulo disse aqui. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, ou seja, ainda que eu tivesse o conhecimento de todos os homens aqui na terra, vírgula, e a língua dos próprios anjos, ou seja, e o conhecimento dos anjos. O que são os anjos? São os santos, aqueles seres evoluídos, criados perfeitos por Deus, que têm asas, que invejam a humanidade. Pelo menos o cinema pinta anjo assim, né? Tem muito filme que já inverteu, né? A atuação do anjo se revolta contra Deus e vem aqui causar guerra contra a humanidade porque inveja o ser humano. Isso é mitologia, isso é coisa de cinema. Os anjos não são esses seres alados. Nós seremos anjos um dia. Ainda somos imperfeitos, mas quando experimentarmos tudo o que a carne pode nos ensinar, nós atingiremos, dentro da escala da evolução dos espíritos, o patamar do espírito puro. Seremos anjos, porque conheceremos Deus, os seus desígnios, e trabalharemos o tempo todo na execução, na manutenção dos desígnios de Deus. E qual é o principal objetivo de Deus? Ele cria o elemento material e o elemento espiritual. O elemento material é caminho, é meio, é instrumento para a evolução do elemento inteligente. Nós só usamos a designação de espírito quando o espírito adentra a humanidade. Aí quando o meu espírito ocupa esse corpo, ele tem um cérebro, né, uma caixa craniana grande, né, para poder sim raciocinar e tomar decisões e escolher os caminhos e buscar as soluções dos problemas, a criar novas necessidades e a buscar o atendimento dessas novas necessidades. Então nós nos tornamos espíritos quando adentramos a humanidade. Antes disso é elemento inteligente. Aquela história de passar pelo reino mineral, vegetal, animal, né? Eu dei uma pincelada de leve. Mas mesmo que eu tivesse o conhecimento dos anjos, olha o que Paulo diz: se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ou seja, o sino, né? Lembra o sino, aquele bronze, aquela matéria, né? O metal e o símbolo, o pêndulo lá, né? Que bate.
e que faz um barulho ensurdecedor? Só serve para isso. Para fazer barulho, é matéria, faz barulho e não tem finalidade útil nenhuma. Só chama atenção o barulho, né? Quem cria a intenção é o homem, né? O homem criou, a Igreja Católica usa muito a questão do sino, né? Para chamar, é hora da missa, né? Enfim. Mas é um material, é matéria. E a matéria é inerte. O espírito é o elemento inteligente do universo. E ele cocria ao lado de Deus. Nós seremos anjos um dia. Seremos um espírito crístico. Teremos sob os nossos desígnios um planeta, uma galáxia, um sistema solar. Deus é um só. Deus a gente não vai ser. Mas, mesmo que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, serei inútil. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e versículo 13. Agora, a gente tem 20 minutinhos, pode ser, dona Neuza, para falar sobre caridade. Vamos entender o que é caridade? A Mirlene falou que é o amor. Isso me fez lembrar lá no Evangelho, lá no Livro dos Espíritos, da lei de justiça, amor e caridade. Aliás, da lei de amor, justiça e caridade. O amor é o fim maior. O amor é tudo. Mas não esse amor que nós conhecemos hoje. É um amor diferente. É um amor sublimado. É um amor que vai fazer com que você ame aquela pessoa que lhe trouxe o maior mal nesta vida. Disse que o amor mais próximo, mas ainda muito distante, é um exemplo do amor de Deus para com os seus filhos, é o amor da mãe para com o filho. É um amor incondicional. Eu sei disso, né, dona Cátia? Às vezes eu me arrisco a perguntar: quem você ama mais? Eu ou meu filho? Os nossos filhos. Aí agora tem o neto para concorrer também. Ih, gente, eu estou ficando, é o último da fila. Eu sou o último da fila. Tem que ficar aqui, desculpa. O que é a caridade? Se você perguntar lá fora o que é caridade, a caridade é ajudar o necessitado. A caridade é material. Não. A caridade não é só isso. A caridade é muito mais do que isso. A caridade material é filantropia. Vamos entender caridade?
Marco, se todo mês, lembrei do óbolo da viúva. Vocês já leram? Parábola do óbolo da viúva? Querem que eu lembre um pouquinho, um detalhezinho? Querem? Jesus está lá, numa praça, em frente ao templo. Aquela praça de entrada, já dentro do templo. E as pessoas costumavam ficar ali. Elas sentavam e ficavam vendo toda a movimentação, né? Entravam os doutores das leis, né? Os fariseus, né? As pessoas que administravam, que estudavam a lei judaica. Jesus era judeu. Entrava todas aquelas pessoas que faziam os trabalhos secundários do templo. E as últimas pessoas que entravam ali no templo, porque o templo era aberto e qualquer um poderia falar ali, eram as pessoas mais simples. Elas também tinham liberdade de entrar e de participar das atividades no templo. E aí, a gente encontra aquele episódio de que, aquele desfile, né? As pessoas entrando pelo pátio, aquele desfile dos doutores da lei, os fariseus, né? De todas as pessoas que tinham alguma ocupação dentro do templo, desde o maior até o menor, as pessoas que tinham posses, e eles depositavam ali as suas oferendas, né? E aí entra uma senhora muito simples, muito pobre, que coloca 2 moedinhas, né, como oferta. E aí Jesus aproveita do momento para dar um ensinamento, né? Quem é que praticou a maior caridade aqui? Aquele que matou um bezerro no templo era caríssimo, né? Quem matava, oferecia um bezerro, tinha muitas posses. Quem matou um carneiro, quem matou uma galinha, um coelho, quem deu uma soma exorbitante de dinheiro, eles fizeram uma caridade maior do que aquela senhora que depositou as 2 moedinhas, que nada valiam, que era o valor, se eu não me engano, era o valor, eu não lembro a expressão da moeda, dona Neuza, mas era o valor correspondente a um dia de trabalho, se eu não me engano. Quem teve o maior gesto de caridade? Todos nós sabemos quem, a senhora. Mas por quê? Porque ela deu, primeiro porque ela deu voluntariamente. Ela fez um enorme sacrifício, porque aquelas 2 moedinhas representavam a soma do dia de trabalho dela. Ela tirou dela para dar para o templo. Aquelas pessoas que doaram o bezerro, somas de dinheiro, enfim, para elas aquilo lá era supérfluo. Tiveram uma boa intenção? Muitos talvez sim, mas é uma caridade material. A caridade que importa, estou falando da caridade material literalmente, é aquela caridade sincera. E ela tanto mais tem valor, quanto maior for o sacrifício. Você está tirando de você para dar para o outro. Mas mesmo isso é filantropia. Isso não é caridade no sentido pleno. Ainda é filantropia. Nós sabemos que vai fazer falta para ela. E ali, naquele gesto, quem teve mais valor foi o gesto dela. Porque ela tirou do que lhe era necessário. Mas ainda é filantropia. A caridade começa, e se vocês buscarem, faço o convite para que vocês busquem Haroldo Dutra falando da caridade, ele usa uma expressão, essencial. Caridade essencial. Coloca lá no Google ou no YouTube. Caridade essencial. Tem várias palestras do Haroldo Dutra falando sobre isso. E eu estou copiando dele, tá? As ideias. Quem sou eu? A caridade essencial, ela começa por você.
em você, reconhecendo que você é um ser imperfeito. E se é imperfeito, comete erros. Marco, o que é cometer erros? Deus nos criou simples e ignorantes, sem conhecimento. A gente vai experimentando a vida. E a vida vai nos ensinando a discernir o que é bom, o que é mal. No começo, o que é bom é aquilo que nos é prazeroso, que satisfaz as nossas necessidades, que nos traz prazer. Mas muitas vezes, por exemplo, lá na fase antiga da humanidade, a gente conquistava outros povos a golpes de espada. A gente conquistava, metia a mão na terra das pessoas, assassinava os homens, escravizava as mulheres e as crianças, que aquilo nos trazia prazer, conquista, poder, dinheiro, e era daquele jeito. A humanidade hoje evoluiu a tal ponto que tem gente que acha que o mundo evoluiu. Não, nós evoluímos e muito, moralmente. Hoje a sociedade humana, ela respeita, em teoria, mas na grande parte se respeita a propriedade alheia, as divisões, dos estados politicamente organizados, a sociedade humana. Há 150, 200 anos atrás, a gente escravizava o nosso irmão. Hoje, a maioria de nós acha isso um absurdo. É uma ideia inconcebível. A humanidade tem evoluído. Reconheçamos as nossas imperfeições. O primeiro passo para a caridade essencial é reconhecer os seus erros. Porque ao reconhecer os seus erros e entender que é errado, porque aquilo que é o que é bom para você, que te traz prazer sim, mas num determinado momento da nossa vida, a gente vai entender, ainda a gente está nesse nível, tá? Que é bom para mim. O que sobrar, eu dou para o outro. Eu tenho 10 pares de sapato, eu dou aquele mais estragadinho. Eu preciso de 10 pares de sapato? Eu estou usando exemplos bobos aqui. Mas ainda é a nossa fase. Tem algum problema em ter 10 pares de sapato? Não. Mas é exatamente por causa disso que a fome, que a doença, que o desemprego, que a falta de uma escola de qualidade, de uma assistência de saúde de qualidade, existe. Porque primeiro nós pensamos em nós. Então a caridade, ela começa nesses julgamentos interiores, de você reconhecer que você é imperfeito. Reconhecer cada erro, de cada momento, de cada dia. Ao reconhecer, você deu um passo. Depois, errei. Tem que mudar. Aí vem um esforço de você mudar. Você vai continuar errando de algum tempo, mas vai chegar um momento que esse exercício se tornará um exercício natural. Foi assim com a conquista da terra, com a liberdade da escravidão. Tem sido assim. A gente vai galgando passo a passo. E aí vai chegar um momento da nossa vida, que todos nós, começa por mim, pelo meu exemplo, no seio da minha casa, no seio do meu trabalho, no seio dos meus relacionamentos de amizade, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país, no mundo. É um passo a passo. Que a gente vai chegar num nível que nós vamos praticar outras 3 atitudes que compõem o conceito de caridade, como é entendido por Jesus e praticado por Jesus. Alguém se arrisca a dizer, enquanto eu bebo uma água? O que é caridade segundo entendia Jesus? Alguém quer falar? São 3 coisas. Dona Neuza?
Vou dar um sopro aqui. Benevolência é a primeira. O que é benevolência? Fazer o bem para todos. Lembra do amor de mãe? Indistintamente. Só que para eu fazer o bem, primeiro eu tenho que pensar o bem. Comigo. Transformar a mim mesmo. Me sentir bem. Entender o que é certo e o que é errado. Me sentir feliz. Num primeiro momento, lembra do egoísmo? O egoísmo fruto do instinto lá que nós desenvolvemos na animalidade, que é muito forte, está enraizado no nosso ser? Instinto, que era necessário para o aprendizado do elemento inteligente na animalidade. A individualização do eu. Estou exagerando aqui nas expressões, mas o eu, o ego. Eu existo, eu importo, eu preciso sobreviver. Me alimentar, me proteger, me reproduzir. Instinto. Na humanidade o instinto ainda é muito forte, mas agora com o uso da razão, percebendo que eu sou um indivíduo, eu ainda continuo pensando que eu sou a pessoa mais importante, que a minha felicidade é a mais importante, não a do outro. Primeiro eu, o outro que se lixe. Hoje a gente já não pensa mais, primeiro eu, e se sobrar, o outro, né? E o outro é alguém mais próximo aqui, no seio da família, não é a humanidade toda, em todo o universo, né? Começa por aí. Então, benevolência, pensar o bem e fazer o bem, sempre. Porque a tua consciência vai julgar quando você estiver lá do outro lado da vida. Não é Deus que te coloca em sofrimento, não, é você. A sua consciência ante essa nova realidade da imortalidade, de leis justas e bondosas. E aí você vê como eu errei. A começar em não acreditar em Deus, ou acreditar desacreditando. Eu só vou descobrir que Deus, eu acredito em Deus, mas lá no fundo eu cultuo a materialidade. Aí a gente chega lá do outro lado da vida, a morte não existe, eu continuo sendo igualzinho. E agora, o que eu faço? Existem leis que sustentam a criação de Deus. Elas são justas, poderosas, imutáveis, mas visam o bem da humanidade, a felicidade. Você se desequilibra. Você se desequilibra. Pensar o bem. Então não é só pelo bem, não é só pelo mal que você causou, mas também é pelo bem que você deixou de fazer. Benevolência. Pensar o bem e fazer o bem sempre. Se alguém te dá um chutão na canela jogando bola, não revida. Estou dando um exemplinho fácil, hein, gente? Se alguém te tira o emprego, se alguém te magoa, começa a mudar. Benevolência é o primeiro. Caridade no contexto amplo. Benevolência, pensar o bem, fazer o bem, sempre. Ainda não dá, mas reconhece-se o espírita pelo esforço que ele faz para vencer as suas imperfeições. Errei hoje, começa de novo. Errei amanhã, começa de novo. Errei depois de amanhã, começa de novo. Uma hora você vai acertar, você tem a eternidade para isso. Segundo item, indulgência. O que é indulgência? Para de julgar o outro. Não julga o outro. Ele erra, porque ele é imperfeito. O erro dele prejudica as outras pessoas. O seu também. E se você quer, naturalmente você não quer que ninguém pense mal de você. Você quer estar de bem com todo mundo. Até naquele cara que você puxou o tapete dele, no trabalho, em qualquer lugar, enfim. Até na casa espírita tem isso. Somos espíritos imperfeitos. Você tem um ódio danado do cara. Você não quer ver o cara nem pintado de ouro. Seja indulgente. Muitas vezes esse cara que te prejudica, dentro daquela história de planejamento reencarnatório, de ajustamento das suas imperfeições do passado, né, da necessidade da sua renovação, esse cara é o teu professor. Ele está sendo
o meio pelo qual você está expiando uma situação difícil do passado. Não julgue as pessoas. Elas erram porque são imperfeitas, tão imperfeitas quanto você. Fácil de ser, difícil de falar. Mas como eu disse da benevolência, errei, começa de novo. Errei, começa de novo. Não empaca, não se vitimize pelo erro. Levanta e recomeça. Um dia você vai aprender. Benevolência, indulgência, e o próximo passo da caridade é o perdão. Quando você aprender a ser benevolente, a praticar a indulgência, você vai aprender a perdoar. Mas o que é o perdão? O cara, vou usar um exemplo drástico aqui. O cara mata o meu filho. Eu, Marco Aurélio, nesse momento, se isso acontece aqui, eu mato o cara. Sou imperfeito. Aí numa próxima reencarnação, a gente vai se odiar. Uma próxima reencarnação, a gente se odeia. Uma próxima reencarnação, não sei depois de quanto tempo, a inteligência suprema nos coloca aqui de novo na carne, no seio familiar. Pai e filho, mãe e filho. O amor vence o ódio. A gente vai passar aqui 70, 80, 90 anos como pai e filho, como mãe e filho. Lembra do amor da mãe? O algoz se torna filho. A vítima se torna mãe. Aí vem a beleza, a inteligência suprema e impõe o esquecimento ao espírito quando ele reencarna. Para você viver novas experiências, recomeçar de novo e aprender a amar. Os dois morrem, voltam para o plano espiritual. O que prevalece? O amor. O perdão, tem uma frase na Bíblia que diz: ó, se alguém te dá um tapa no rosto, oferece a outra face. Isso não é literal. Oferecer a outra face é uma maneira de exemplificar que deixa para lá, toca a tua vida, você já está perdoando, não se ocupa da outra pessoa, não deseje o mal para aquela, você não precisa, está aqui a outra face, não, o cara te fez bobagem, te fez mal, toca a tua vida, não se ocupa mais do cara. Se você tem raiva, ódio, mágoa, quem sofre é você, deixa para lá, não se ocupa dele. Mas se no meio do caminho surgir a oportunidade de você se deparar e ter que interagir com ele, não lhe faça mal, não lhe deseje o mal, atenda à necessidade do momento e tchau, continua a tua vida, já é perdão. Um dia a gente vai estar lá, a exemplo de Jesus na cruz, vai olhar para a humanidade imperfeita que o assassinou e vai dizer de toda a tua alma, de todo o teu coração: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. As pessoas que nos prejudicam não sabem o que fazem, assim como nós. Dito isto, eu espero de verdade ter tocado o coração de vocês, para que vocês comecem a dar o próximo passo. O próximo passo é a busca da convicção, é largar a tua família de sexta-feira e estar aqui, testemunhando essas coisas, para pessoas que você nunca viu na vida. Isso é voluntariado, isso é caridade. A caridade é um sorriso, é uma palavra de bom dia, é um socorro material, mas também pratique a caridade essencial por você mesmo. Aceite que você é imperfeito, não sofra. O que Jesus, o que Deus quer de cada um é que a gente caminhe no sentido contrário, não se vitimize, caminhe no sentido contrário. Estou depressivo, vou me esconder no meu quarto. Não! Vai conversar com alguém,
Alguém tem uma palavra de fortalecimento, de aconselhamento para você. Em algum momento, quando você se movimenta para o bem vem. E Deus se manifesta em nossas vidas, aqui na materialidade, por intermédio de cada um de nós. Mas mais do que isso, a espiritualidade também está aqui. Trabalhando. Quando a gente se movimenta para o bem, a espiritualidade do bem se movimenta para que as coisas aconteçam. Não se deprima. Perdeu o emprego? Você quer culpar, achar o culpado. Não. Sacode a poeira, começa de novo. Vai procurar, vai conversar. Sai para a rua, se distraia. Veja gente, converse com gente. As coisas acontecem. Pois não? Agora, eu queria que você retornar um pouquinho a sua fala, porque o senhor falou, nós evoluímos. Coisas como outros. E a gente não é nem isso que a gente está vendo. Duas guerras de invadir o território e matar as pessoas sem motivo nenhum. Sem o quê? Nenhum dos dois tem um motivo para vir para fazer essa guerra e continuar essa guerra e continuar matando. O senhor está falando das duas guerras mundiais. Exatamente. Aconteceram no passado. Não, mas no passado até que houve. Falando de hoje. Oi? Ele está falando de hoje, das invasões. De hoje. De hoje. Imperfeição das pessoas que têm a decisão na mão. Cadê a prática da indulgência? Mas eu queria mencionar o seguinte: o senhor falou, nós evoluímos. Até que ponto? Nós não evoluímos. Já tivemos guerra lá atrás, agora pior ainda, porque a gente está vendo crianças aí morrendo de fome. Você sabe quem o senhor foi nas reencarnações anteriores? Quem o senhor foi nas encarnações anteriores? Eu vou falar quem eu fui em duas encarnações anteriores. Deixa eu ver como eu evoluí. Eu estou um dia... Para te dar um exemplo, a humanidade evoluiu. A gente saiu das cavernas. A gente não tinha intelecto. A gente matava por prazer. A gente escravizava por prazer, por poder, por dinheiro. Ainda há esses exemplos no mundo atual, sim. Mas a grande maioria da humanidade não pensa assim. A humanidade evoluiu. Você sabe quem eu fui há algumas reencarnações passadas? O que eu vou falar para vocês aconteceu em um contexto de reunião mediúnica. Eu sou coordenador de 2 grupos e eu sou esclarecedor. Eu sou o cara que conversa com o espírito que se comunica por intermédio do médium. Vieram vários espíritos numa sequência de semanas de mulheres negras. Foram acolhidas no plano espiritual, estavam recebendo o tratamento. É que só dá para entender o que eu vou falar para as pessoas que têm a convivência da reunião espiritual. Mas o fato é, quando a gente morre, a nossa consciência, justamente porque nós somos imperfeitos, ela fica meio que destrambelhada. A gente passa por um momento de tentar juntar, de entender o que está acontecendo. Porque a gente se liga muito à matéria. Então, quando a gente se vê do outro lado da vida, a primeira grande, o que aconteceu comigo? Às vezes a pessoa não sabe nem que ela morreu, porque o perispírito é o reflexo do teu corpo. Você se vê ali vivo. Você não entende, você se vê perdido. Isso mexe com o nosso racional. Os espíritos se desequilibram. E olha, eles criam clichês mentais. Eu já atendi espírito que está preso em clichê mental de guerra. O senhor falou da Primeira e da Segunda Guerra. Espíritos que estão presos num clichê mental de guerra na época lá de espada, de escudo e espada. Idade Média, que assim seja, enfim. É a nossa mente. Mas aí vem aquela enxurrada de todas as experiências que o espírito viveu. Não
aquela personalidade da última reencarnação. Tudo se mistura, tudo fica meio perdido, sem sentido, você se desequilibra. Aí você fica ali, no lodão, porque nós não fomos boas pessoas. Até que você chega no fundo do poço, só tem que ter uma saída, tem que ter alguma coisa mais, eu continuo vivo. Nesse momento você melhora o teu padrão vibracional. A espiritualidade sempre esteve ali para te estender a mão. Você que não havia, você que não dava a tua mão, porque a espiritualidade vai além do suprimento da tua decisão, do teu livre-arbítrio. Nós respeitamos o livre-arbítrio do outro. Mas quando a gente melhora, busca melhorar, a gente melhora o padrão vibratório. E aí entra em sintonia com a espiritualidade equilibrada. E aí a gente passa a enxergar planos melhores de vida. E eu estou lá na reunião espiritual, essas mulheres negras que vieram numa sessão de semanas, vieram me contar o que eu havia sido no passado e o que eu fiz com elas. Me acompanhavam no dia a dia, querendo o meu mal, tentando prejudicar a minha vida. Mas nesta reencarnação, eu sou como vocês, um homem, um trabalhador, um pai de família, busco ser honesto, tento fazer tudo certinho. Piso na bola, tenho as minhas imperfeições, né, amor? Quem não é orgulhoso, quem não é vaidoso, enfim. Mas elas veem o esforço que eu estou fazendo para ser uma pessoa de bem. E aí elas foram levadas no contexto da reunião mediúnica e vê aquele cara que as estuprou, que as matou, que separou elas dos filhos delas, que matou os filhos delas. Elas veem quem eu sou hoje. Eu não sou mais aquele cara do passado, o senhor de escravos. Num outro grupo, estou ali, vem um espírito, por intermédio do médium, e me traz a seguinte informação. Está vendo? Aí ele começa, é o médium apontando para cada uma das pessoas do meu grupo mediúnico. Nós somos umas 12 pessoas. Está vendo aquela pessoa ali? Era minha mãe. Está vendo aquela pessoa? Minha irmã, meu irmão, não sei o quê, blá, blá, blá. Era uma família inteira. A minha esposa sabe que essa chama da fé, da religiosidade, está comigo desde que eu nasci. Desde pequenininho, minha mãe me levando na missa, desde pequenininho eu fui aqui na igreja, na São José Trabalhador, até a minha fase adulta. Participei sempre ativamente. Olha onde eu estou na Seara Espírita hoje, dando palestra. E não sou a melhor pessoa para estar aqui. Não sou digno de estar aqui, mas estou aqui. É o que tem para hoje. Mesmo imperfeito, a gente vem dividir esse pouco que a gente sabe da vida imortal. Sabe quem eu fui? Sabe quem o senhor foi? O senhor foi um padre. Sabe o que o senhor fez para cada uma dessas pessoas? O senhor queimou todas elas. O senhor matou todas elas. E hoje, olha a providência divina. Coloca aquelas pessoas que eu amo, que a gente se dá muito bem, né, Kátia? São nossos amigos. Estão trabalhando comigo na construção de uma sociedade melhor. Falando de amor, de caridade, de perdão. Nós evoluímos. A humanidade como um todo evoluiu. Porque primeiro vem o conhecimento. E o conhecimento é como eu disse agora há pouco ali. Nós éramos simples e ignorantes, não sabíamos nada. Nós evoluímos do mineral, vegetal, animal, adentramos a humanidade, nos tornamos espíritos com a potencialidade de desenvolver a razão, o conhecimento. O conhecimento busca o atendimento das necessidades da sobrevivência. Lá na era primitiva da humanidade. Hoje, eu vivo melhor do que o meu pai viveu melhor do que os meus avós, no contexto material. A gente está vivendo melhor. Antigamente as pessoas não tinham acesso à saúde, não tinham acesso à educação. A mulher não era respeitada, era objeto.
Não tinha direito a voto. Hoje quem manda em casa é a mulher. A mulher, como que nós não evoluímos? Nós evoluímos. O problema é que a gente fica tirando recortes da atualidade. O Putin vai apertar o botão lá, vai acontecer a terceira. Ele pode até apertar. Mas vai ser o fim de tudo? Não, aí é duvidar de que Deus existe. Deus está no comando. Jesus está dirigindo essa nave terra. Nós estamos num momento de transição. Uma parte considerável dos espíritos não mais vai reencarnar aqui, porque a Terra vai se transformar num planeta de regeneração. E nos planetas de regeneração, o bem prevalece sobre o mal. Então, os espíritos que têm que reencarnar aqui, muitos estão na última, é o que se diz por aí na literatura espírita, estão na última chance, na última oportunidade de focarem, de direcionarem a sua vida para o bem. O Putin pode apertar o botão lá, mas a humanidade vai continuar. Se eu duvidar disso, gente, o que me faz ter essa convicção? A morte não existe. Mesmo que ele aperte o botão e destrua o nosso planeta, nós vamos reencarnar num outro planeta. Quem já está pronto para um plano de regeneração, vai para um plano de regeneração. Quem não está pronto, vai para um plano de provas e expiações, morada de espíritos imperfeitos. Mas não vai ser um plano de provas e expiações como a Terra está hoje. Vai ser um plano de provas e expiações lá nos primeiros degraus. Porque existe uma variabilidade, né, de planetas e de situações dos planetas. A gente já está chegando na virada, no processo de virada. Tem mundos de provas muito piores que eles vão acelerar a evolução da humanidade em outros mundos de provas e expiações. Nós evoluímos. Quem será que o senhor foi no passado? Também não importa. O que importa é o hoje. E agora minha esposa olha para mim ali, que ela fala: para de se preocupar, você é muito ansioso, você se preocupa demais. Viva o presente! Na casa de ferreiro o espeto é de pau. Eu sou espírito imperfeito. Eu conheço já, eu sei que ela está certa. Eu sei, mas eu ainda não... Eu sei, mas emocionalmente eu ainda não consigo. Mas eu vou continuar tentando, até conseguir. Tenha fé. Siga adiante. É ali, no teu seio da família, que está os espíritos de outras eras, amigos. Vocês combinaram de estar ali para se fortalecer, para caminhar juntos e para acolher os espíritos que eram nossos inimigos. Meu filho, com certeza é um inimigo do passado. A gente tem uma relação meio complicada. Eu amo meu filho, ele me ama, mas como é difícil lidar com a juventude hoje, gente. Pois não. Você tinha levantado a mão? Quando você está falando do texto que nós estamos evoluindo, você falou que o Putin não apertou o botão, isso já é a evolução, porque nós temos que... Exatamente. E eles sabiam o estrago que ia fazer, sabiam o que ia acontecer, mas mesmo assim, eles bombardearam o China e Nagasaki. Os americanos apertaram o botão. Eles mesmo sabendo, mesmo ele tendo bomba, para chover bomba no mundo inteiro, ele não jogou. E olha interessante. Depois de Hiroshima, alguém apertou o botão? Mas aquele tempo, somente dois Evoluímos. tinham botões para apertar. Somos imperfeitos ainda. Mas está tudo sobre a direção de Jesus. Muito obrigado. Em respeito ao horário, já avançamos. Porque, gente, eu gostaria de ficar aqui. Mas, querem falar mais sobre isso? Dona Neuza, a senhora sobe aqui, por favor, e fala quando tem os cursos, os dias, os horários. Ó, a sala inteira, já passa a lista aqui de inscrição. O pessoal vai votar. Muito. Também uma palestra. Evoluímos ou evoluímos? Né? E aí, você vai dar essa palestra. Posso fazer. Dona Neuza, faz o convite oficial. E me chama a mim e a minha esposa que a gente vem. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Voltem para casa. Pensem nessas coisas. Gente, eu não conheço muita casa, mas a Dona Neuza, a Dona Cleusa, algumas pessoas. A hora que eu cheguei aqui tinha 3 pessoas.
venham participar, venham somar com as pessoas. Essa casa é fantástica, mas Jesus precisa de cada um de vocês. Ninguém aqui tem ou pode tão pouco que não possa estar aqui colaborando. A Seara Espírita precisa de voluntários. O movimento não pode acabar. A gente precisa de vocês. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, Manuel. Obrigado. Nós aqui agradecemos, né? E nós temos um impresso para quem quiser levar, né? Com a prece de Cáritas, a orientação de como fazer o Evangelho no lar e no verso os dias e os horários dos trabalhos aqui da casa, do estudo. Isso, traz aqui. Isso aqui foi feito pela Venécia, o esposo dela. Ele havia imprimido o Evangelho no lar, as orientações e a prece de Cáritas. E aí a gente pediu que ele colocasse aqui no verso os dias e os horários de todas as atividades daqui da casa. Então, se vocês puderem, ao sair, pegar o impresso ali na mesa de entrada, é bom, porque além de vocês lembrarem das atividades daqui da casa, vocês poderão dar para os seus amigos, para os familiares, para quem quiser, porque tem o endereço, tem todos os dados, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Agora nós teremos os passos magnéticos e todos estão querendo tomar o passo, estão convidados a ir para outra sala para tomar o passo, tá bom? Boa noite a todos, né? E um feliz dia amanhã. Que assim seja.